Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Gabigol, porque, segundo o Vene Casagrande, o Cruzeiro está interessado em sua contratação nesta próxima janela de transferências. Já garantiu a vinda do Dudu, do Matheus Henrique e outros atletas, né? Dudu que foi colocado até sob suspeita, muita gente na imprensa afirmando que o Matos anunciou ele antes da hora e que ele não assinou o contrato com o Cruzeiro. Só que o Matos foi hoje na imprensa falar, ó, que ele vem, que o Dudu procurou o Cruzeiro, etc. Então, assim, a verdade é que a gente está vendo esse cenário, o Matos está cravando, ele está jogando muito da reputação dele ali, né? Porque, acreditem ou não, a reputação dele como diretor de futebol ainda é muito forte, né? Mas a questão que a gente coloca aqui é o Gabigol, né? Porque eu até entendo alguns pontos positivos dessa negociação. Óbvio que no Cruzeiro ele vai ser titular, coisa que lá no Flamengo ele não é. E a questão que a gente coloca é simples, ele vai ter mais sequência, a tendência é que ele possa recuperar um pouco do seu futebol, mas é uma contratação que vem com risco, né? E assim, um lado que a gente pode falar dessa negociação que é positivo, e não deve ser caro, eu duvido que o Flamengo vai cobrar muito dinheiro por ele, primeiro porque ainda tem uma quantidade de salário absurda para pagar e abrir mão disso seria até mais rentável do que fazer esse negócio de, vamos dizer, peito estufado e falar não somos obrigados a vender para ninguém, entende? Quanto máximo de dinheiro que você puder ter no caixa, melhor. O orgulho não vale nada, entende? Nesse aspecto. Ainda mais o jogador que você não está utilizando direito, que é basicamente um reserva, que não vai renovar o contrato, que a relação com o clube e a diretoria tá péssima, depois que ele vestiu lá a camisa do Corinthians na festa. Então, assim, o Gabigol, ele não tem para que assim, motivo continuar no Flamengo neste momento. A negociação é o melhor caminho para ambos os lados. O Flamengo deixa de pagar o salário, ele vai para um time que ele vai ter mais espaço. Então, assim, nesse aspecto, o Cruzeiro pode conquistar um jogador que tem qualidade por um preço bem mais baixo do que pagaria por outras opções no mercado. Porém, o salário dele vai ser pesado, ele vai ganhar mais de R$ 1 milhão por mês, ele vai fazer essa exigência, e a gente já sabe que tem outros clubes dispostos a pagar uma boa quantidade de dinheiro mensalmente para o Gabigol. Se não é um Corinthians, vamos supor que o Corinthians não vai ter condições financeiras, está com muitos problemas, vai ter o Grêmio, o Renato Gaúcho obviamente vai fazer de tudo para contratá-lo, alguém vai fazer isso. Então, o Cruzeiro, ele sabe que não vai ter muita, assim, barganha para fazer um salário menor para o Gabigol e não parece se importar também, visto que o Dudu, que já era um jogador extremamente bem pago no Palmeiras, vai ser mais bem pago ainda no Cruzeiro. Então, vamos ver isso, né? A gente tá vendo o Pedrinho do BH, que o pessoal falando, eu não sei se o nome do cara realmente é Pedrinho, né? Mas o dono do BH Supermercados é o novo proprietário da SAF do Cruzeiro. E a questão que a gente coloca é simples, ele está fazendo investimentos muito pesados, ele está querendo que o Cruzeiro volte a ser protagonista do futebol brasileiro. É SAF, ele está assumindo esses gastos todos, então assim, essa é a vantagem de ter uma SAF por trás, né? Até por isso que alguns grupos falam, vamos defender o fair play financeiro no Brasil. Gente, a gente tá falando de Brasil, isso não vai dar certo aqui, né? Tipo, até parece que o Brasil vai conseguir fazer uma regulamentação efetiva. Então a gente já conhece tanto a história desse país, né? Então, para mim, fair play financeiro no Brasil é uma bagunça ainda pior, né? Mas a questão que a gente coloca é simples, né? O Cruzeiro tá investindo e tá arriscando em talento. O Gabigol tem talento, um centroavante que no seu auge estava num nível extraordinário. Na época lá do Jorge Jesus estava marcando mais de um gol por jogo, voando no futebol brasileiro. A gente viu do que ele era capaz, né? Até a final lá contra o River Plate, os 2 gols que ele marcou, entende? A gente sabe que o Gabigol é um jogador, quando tá bem, fora de série. O problema é que ele não é um cara dos mais compromissados, a gente já viu isso, né? Ele é um cara de um ego bem grande e, sinceramente, o desempenho dele nesta temporada, na última e na anterior, eu tenho um pé atrás. O nível dele caiu e isso tem muito a ver com a maneira que ele vem lidando com a questão profissional do futebol, entende? Ele não é um cara, por exemplo, a festa dele, mais grave talvez, ele pensando no modo de um atleta, que ele tá com a camisa do Corinthians, é a questão dele estar bebendo cerveja, entende? Um atleta tem que se cuidar em todos os aspectos. Ele abre mão de muitos prazeres para manter o físico no melhor condição possível, entende? Ele está sofrendo com algumas lesões às vezes. Isso tem muito a ver com uma alimentação podre, uma questão também de um preparamento físico não ideal,
a carreira do Neymar ela piora muito, não é porque o corpo dele é só vulnerável a lesões. Ele nunca preparou o corpo dele para que ele fosse forte e suportasse todas aquelas pancadas, né? A gente vê que ele não leva a vida profissional do futebol tão a sério como outros grandes atletas. É por isso que ele, com 32 anos, está no Al Hilal, diferente, por exemplo, de um Lewandowski, que com 36 anos ainda está no Barcelona e ainda é um dos melhores na posição. Então, eu olho para o Gabigol e pensar que ele tem o compromisso necessário, a entrega para ajudar o clube, entende? Ele vai colocar tudo que puder em campo para ajudar o clube, ou quando ele não se sentir feliz, ele vai queimar o ambiente, fazer igual tá fazendo no Flamengo. Isso num clube que o cara teve 2 gols para ganhar uma Libertadores, é um dos grandes artilheiros da história recente do clube, entende? O cara era para ter uma história gigante dentro do Flamengo que tá saindo muito queimado, né? Tá saindo pela porta dos fundos. Então, imagina num clube que ele vai começar uma nova história, que não tá lá naquela posição de destaque como está o Flamengo. Então, eu fico assim pensando, né? Essa é uma negociação com prós e contras. É uma aposta arriscada. Vamos ver se eles realmente vão dar andamento a isso, mas a verdade é que o Cruzeiro está disposto a gastar para trazer o melhor elenco possível nesta temporada. E eu acho que do jeito que eles estão lidando com tudo isso, a tendência é continuar com esse padrão de contratações e investimentos. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.